pessoal, vamos dar continuidade às nossas aulas. Lembram lá que a aula passada estudamos se língua de sinais é uma língua artificial? E a resposta foi não, porque língua de sinais é uma língua natural. E também estudamos que língua de sinais não é universal. A esse respeito, língua de sinais seria uma versão sinalizada da língua oral? Parece confusa a pergunta, né? Mas a resposta é não. A língua de sinais, ela não é universal, ela não é somente formada por datilologia do alfabeto manual e ela não é mímica e ela também não é artificial. Ela seria uma espécie de português sinalizado? Não. O que seria um português sinalizado? Eu fazer uma estrutura da língua portuguesa, fazer do mesmo jeitinho na língua de sinais. Imagina que eu faça um português, a língua de sinais colocando vírgula, reticências. Não. A língua de sinais tem uma estrutura que é diferente da língua portuguesa. Ela tem uma estrutura própria, como qualquer língua tem a sua estrutura que a diferencia das demais línguas. Então, língua de sinais tem uma estrutura própria e que não faz com que ela seja dependente da língua oral do país. Então, língua de sinais não é uma versão sinalizada da língua oral. Então, em uma frase, por exemplo, né? Se eu fosse interpretar do mesmo jeitinho que eu faço em português, eu coloco o copo sobre a mesa. Essa frase está totalmente incorreta em língua de sinais se eu for interpretar na mesma estrutura. Em língua de sinais eu tenho que pensar espacialmente. Então, em primeiro, quem vem? Primeiro o copo, depois ou a mesa. Primeiro o copo, depois a mesa. E agora eu pego esse copo e coloco onde? Sobre a mesa. Se eu coloco, ou eu posso colocar a mesa primeiro e depois pegar um copo e colocar sobre a mesa. Mas não tem como eu fazer na mesma estrutura do português, porque eu coloco. Então, primeiro ele coloca o quê? O copo. E aí, o que aconteceu com o copo? A hora que ele colocou sobre a mesa, caiu, porque não tinha a mesa. Então, eu preciso pensar também de forma espacial na língua de sinais. Então, ela não é uma espécie de bimodalismo, que seriam duas modalidades de línguas usadas simultaneamente. Ela também não é um português sinalizado na mesma estrutura do português e ela não é uma pseudolíngua intermediária, mas ela é uma língua como qualquer outra. E o sujeito que sabe Libras é um sujeito bilíngue. Ali estão dois exemplos de sinais em Libras. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado e até a nossa próxima aula.